Que respostas você daria a perguntas, por exemplo, como: é necessário congregar em uma igreja, num lugar físico, num templo físico? Jesus não construiu nenhuma igreja física, nenhum templo. Precisamos estar debaixo da autoridade espiritual de um pastor, um homem como nós? Será mesmo? Bom, como você responderia a estas e outras perguntas que muita gente, para atacar a igreja, usa esse tipo de pergunta? Que argumentos você teria? Nós vamos falar um pouco hoje sobre a natureza da igreja, na lição 3, na classe dos adultos. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. A natureza da igreja. Olha só, o textuário está em 1 Coríntios 12 e 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nós vamos ver que a igreja, ela tem aí a sua natureza do ponto de vista da dimensão confessional, da dimensão local e universal e também na sua dimensão comunitária. O texto bíblico está em 1 Coríntios 12, versículos do 12 ao 27. Qualquer pessoa, só de fazer essa leitura, já vai entender como é que funciona a igreja de Cristo e se precisamos estar próximos uns dos outros ou não. Vamos falar sobre isso na aula de hoje e muito mais. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los por aqui. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. No primeiro link você entra na nossa loja, a nossa loja virtual, e lá você vai encontrar o treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento dinâmico para você assistir às aulas no conforto de sua casa, quantas vezes você quiser. Você já recebeu algum treinamento para professores da escola dominical? Eu quero ajudar você. Na tela do seu celular ou no laptop ou até na TV você vai assistir às aulas deste treinamento e você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula e diversificar uma aula. Rapidinho, na mesma sala você tem ali alunos que aprendem de formas diferentes. Então, se você ensina apenas de uma forma, por exemplo, se você só ensina falando verbalmente, você só alcança o aluno que aprende escutando. Quando você ensina falando, promovendo discussões entre eles dentro do tema da aula, pedindo que eles façam anotações ou que eles repitam certas palavras ou frases durante a aula, você alcança alunos que aprendem de formas diferentes e sua aula fica mais dinâmica também. Eu não faço sorteio no meu canal e nem peço oferta. Eu estou te entregando um produto que será útil para você. Clique no primeiro link, vem para a nossa loja, adquire o seu treinamento, está com um descontaço de lançamento. Isso me ajudará muito, com certeza será bênção para você também. Bom, a natureza da igreja, sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu perguntei na última aula, eu provoquei, né? Eu sou igreja, está correto dizer isso? Eu sou corpo de Cristo, está correto dizer isso? Bom, o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? O que mostra quais são as características de uma verdadeira igreja? Hoje tem muitas igrejas, os templos crescem cada vez mais, mas como não ser enganado? Porque corre-se esse risco, ok? Então, quais as características de uma igreja verdadeira? Nós vamos falar sobre isso na aula de hoje, e o primeiro tópico vai nos trazer aqui a natureza da igreja na sua dimensão confessional, tá? A natureza da igreja na sua dimensão confessional.
O que isso significa? Só lembrando que a minha rede social está toda aqui na descrição do vídeo, incluindo o meu WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja, viajar e ministrar a palavra de Deus. Será um prazer, junto com a minha esposa, estarmos juntos para adorar a Deus, nos conhecermos pessoalmente e ministrarmos uma palavra do céu para o vosso coração. Bom, características de uma igreja verdadeiramente cristã. Primeiro, ela é confessional. O que significa? Ela é uma igreja fundamentada na palavra. Uma igreja fundamentada na palavra. Agora no dia 27, eu acho, de janeiro, todo sábado às 9 da manhã tem meu podcast. No dia 27 eu vou receber lá um professor de teologia e nós vamos falar sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre traduções da Bíblia, nós vamos tirar muitas dúvidas, vai ser muito legal. Bom, primeira característica de uma igreja verdadeiramente cristã, não está na placa, está no seu amor à palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é fundamentada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou. Portanto, uma igreja verdadeiramente cristã, ela é fundamentada na Bíblia, o que significa ser fundamentada em Jesus Cristo. Sendo assim, não existe uma igreja verdadeiramente cristã que não ame a palavra de Deus. E aí eu preciso dizer que a nossa igreja, Assembleia de Deus, muita gente tenta mudar as coisas, muita gente tenta modernizar as coisas, mas a nossa igreja é uma igreja que tem tempo para a palavra de Deus. É verdade que muitas vezes dá 30 minutos, 20 minutos, mas nós temos palavra, e olha, por onde eu tenho ido, não sei como que está aí na sua cidade, fala para mim aqui nos comentários, mas por onde eu tenho ido, mesmo em festividades de jovens, o que nós temos encontrado? No mínimo, igrejas estão nos cedendo, no mínimo, 1 hora de palavra, 50 minutos, 1 hora de palavra. E olha que prender a atenção das pessoas por 1 hora não é fácil, não é? Então, então, falando da nossa igreja, a nossa igreja tem melhorado essa questão do tempo para a palavra. O que eu penso é que nós precisamos nos preocupar ao receber a oportunidade em pregar a palavra. Eu tenho notado, me permita um parênteses, que muitas vezes o púlpito está sendo usado para a gente atacar alguém. O púlpito está sendo usado para a gente criticar a pregação de alguém. Mas os falsos mestres precisam ser expostos e precisam ser, enfim, expostos e eles precisam ser corrigidos. Mas talvez a forma mais correta de você combater os falsos mestres é ensinando de forma verdadeira a palavra de Deus, porque o que a gente acaba vendo é muito ataque pessoal, e hoje com a internet isso vira meme, e eu chamo de um desserviço ao evangelho. É só você ver a quantidade de vídeos que viralizam de polêmicas, porque um falou do outro, que falou do outro, que falou do outro. Então, a gente precisa ter tempo para a palavra, mas esse tempo precisa voltar a ser usado para pregar a palavra de Deus. Não é para falar de filósofos, não é para contar testemunhos pessoais, embora possam agregar algo à pregação, mas a igreja confessional, verdadeiramente cristã, ela é uma igreja verdadeiramente bíblica e, portanto, a pregação é bíblica, ok? A pregação é bíblica, não é? Então nós vamos usar o tempo que temos para pregar a palavra de Deus. Ficar atacando um e outro, falando desse, falando daquele, na verdade, só produz contenda e só produz chacota, sabe? Blasfêmia, aos crentes, né? Então, não vejo algo assim de bom tom. Muitas vezes o púlpito acaba sendo usado para lacrar. O que é lacrar? Usar um tema que está em alta, um tema polêmico que está em alta na internet, na hora da pregação, sabendo que está sendo filmado e tal, e aí depois corta exatamente aquela polêmica e solta na internet. E aí um monte de páginas que ganham dinheiro
com fofocas no ramo gospel, pega essa polêmica e pulveriza isso na internet. É a velha tática: falem mal, falem bem, falem de mim, mas o púlpito não é para isso, tá? Então, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia, ela vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus, tá? Então, há algum tempo eu venho notando hoje o crescente número da apostasia. É mais do que pessoas que fracassaram na fé, é mais do que pessoas que caíram. São pessoas que desistem da fé de forma consciente, premeditada e proposital. E não só isso. O apóstata, não apenas ele desiste da fé, como ele passa a ensinar tudo contrário ao que a Bíblia ensina. E nós estamos vendo isso muito com muitos artistas, pessoas que estiveram nos altares, que estiveram cantando, hoje ensinando tudo contrário à palavra de Deus, mas tirando os famosos que fazem isso, existe uma multidão de pessoas apostatando da fé, o que para mim, esse é o maior sinal de que nós estamos próximos da volta de Jesus. Essa indiferença espiritual, essa chacota com o inferno. Se eu for para o inferno, para mim está tudo bem, sabe? Então, isso para mim é de uma frieza, de uma dureza de coração. Se nós olharmos o povo de Israel, por que eles não entraram na terra prometida? A Bíblia diz que foi por causa da incredulidade. Por quê? Porque a fé é o primeiro passo para a gente ter vida com Deus. Quem crê e for batizado. Então, a incredulidade é o primeiro passo, ou para a pessoa se afastar completamente de Deus, e aí a fé é o primeiro passo para a pessoa se aproximar de Deus, tá? Então, uma igreja confessional, ela ama a palavra, ela ama a exposição da palavra de Deus. Eu, enquanto pregador, eu não me levanto diante de uma igreja achando assim, as pessoas não querem Bíblia. Não. Eu sou apaixonado pela Bíblia e quem me vê pregar sabe, eu prego a palavra de Deus. Ela também é uma igreja habitada pelo Espírito Santo, habitada, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. É Ele quem convence o ser humano do pecado. É Ele quem produz a obra da regeneração. Então, João 16, do 8 ao 11, vai deixar isso muito claro. É por isso que certas brigas na internet, para mim, elas são não apenas inúteis, como eu vou usar o termo de novo, é um desserviço ao evangelho, ou seja, atrapalha o evangelho. Por quê? Porque muitas vezes está se exigindo vida mudada, vida transformada. Primeiro, que isso não deve ser exigência nossa. Segundo, está se esperando vida modificada de pessoas que não nasceram de novo. Não é? É por isso que, a meu ver, a pregação do evangelho não é para a gente brigar com as pessoas. A mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de salvação. Jesus não saía para a rua para pregar, para ensinar, para brigar com as pessoas. Ele saía para ensinar, as pessoas admiravam, não é? Jesus ficava indignado com os hipócritas, mas as pessoas não deixavam de serem ensinadas por causa da indignação de Jesus com alguns. Então, eu não acredito numa pregação do evangelho que ofende as pessoas. Lembra? Nossa luta não é contra carne e sangue. A pregação do evangelho é uma boa notícia. A melhor de todas as notícias, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. As pessoas sem Jesus já estão condenadas, já estão perdidas. Elas precisam da nossa compaixão e misericórdia, não dos nossos ataques. E é através da exposição da palavra que o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa. E cada um tem o seu tempo, não é? Esses dias eu disse, a obra de regeneração na vida de uma pessoa não é, eu repito, a obra de regeneração na vida de uma pessoa não é instantâneo, não é numa pregação que acontece. Mas fulano só prega mensagem de autoajuda, fulano não confronta o pecador, pregação que não confronta não é evangelho. Cada um fique na vocação com que foi chamado, não é? Outra coisa, o evangelho, eu penso assim, quando Jesus diz assim, eu vos farei pescadores. O pescador não pesca peixe limpo,
ele pesca o peixe sujo. É quando o peixe está dentro do barco que o peixe vai ser limpo. Então, a pregação do evangelho é isso mesmo, é para atrair a pessoa com a mensagem do evangelho. Não é com promessa de carro, não é com promessa de casa, mas, existe uma esperança para você. Existe uma saída para você, existe uma solução e um descanso para a tua alma. E o nome é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai até Deus senão por Ele. Mas Ele, por amor, morreu no meu e no seu lugar, para que nós agora possamos ter acesso ao Pai. Quer receber Jesus na sua vida? Isso é pregação do Evangelho. Eu lembro que a gente pregava antigamente e a gente atacava as santas, atacava os padres e tal. Só que não tinha internet. O grande problema hoje é que as pessoas estão transformando isso num show absurdo, num show horrível, sabe assim, num show da pior qualidade. E eu não vejo isso sendo algo bom. Não, é o Espírito Santo que convence a pessoa. Então a nossa missão é pregar, a do Espírito convencer a partir daquilo que a gente está pregando, que é a pregação do Evangelho. Então, a igreja confessional, a igreja verdadeiramente de Jesus Cristo, ela é habitada pelo Espírito, não é? Ela é guiada pelo Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. Olha só o que diz Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados, conduzidos, direcionados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Papai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, quem faz parte da igreja de verdade anda no Espírito. É guiado pelo Espírito, portanto, é guiado pela palavra de Deus. Esse ser guiado, esse andar no Espírito, não significa que é o Espírito Santo que pega a gente no colo, que pega na nossa mão e que resolve tudo por nós. Não, significa que andar no Espírito, quem anda já não está mais no colo. Andar é uma posição de desenvolvimento, de alguém que não sabia andar e agora sabe andar, sabe se locomover e sabe conduzir a sua caminhada. Fala de maturidade espiritual, fala de crescimento espiritual. Então os filhos de Deus não são guiados pela carne, porque nós não somos mais escravos da carne. Por que uma pessoa bebe? Por que uma pessoa fuma? Por que ela usa drogas? Porque ela é escrava daquilo. Mesmo que ela queira, na sua grande maioria, generalizadamente falando, ela não tem condições de parar com aquele vício. Agora nós somos libertos. Por quê? Porque nós escolhemos entregar a nossa vida para Jesus e, portanto, agora o recebemos como Salvador e Senhor de nossas vidas. O Espírito Santo veio habitar em nós e o Espírito Santo nos guia. Eu chamo que o Espírito Santo é o nosso GPS. O GPS, ele não vira o volante do carro, né? Sei que tem alguns carros hoje já assim, mas o carro antigo, tá? O carro antigo. O GPS não vira o volante do carro, ele só indica a direção, não é? E é um sinal de maturidade você seguir a direção. Isso é andar no Espírito. Ele nos dá a direção e nós fazemos escolhas, e nós tomamos decisões, e nós seguimos por caminhos, ok? E aí eu não estou falando do caminho que é Cristo, mas eu estou falando de escolhas, de decisões e de caminhos profissionais, espirituais, ministeriais, amorosos, enfim. Nós seguimos por essa palavra, pela direção do Espírito Santo que vem pela palavra de Deus. Oh, glória! Muito bem, aula poderosa, hein? O segundo tópico vai falar que a natureza da igreja
nas suas dimensões local e universal, tá? Local e universal. Aqui é o seguinte, muita gente critica essa questão, eu não preciso ir no templo, isso é igreja, não sei o quê. Porque a igreja primitiva não construiu templos. Qual era o cenário? O cenário era de perseguição aos cristãos, mas a Bíblia diz em Atos 2 que eles se reuniam de casa em casa, partindo o pão e caindo na graça de todo o povo, de tal maneira que todos os dias o Senhor acrescentava pessoas que se salvavam à sua igreja. Então, como é que o mundo enxerga a igreja se a igreja não se reúne em lugar nenhum? Como é que o mundo enxerga o trabalhar da igreja se a igreja não se reúne? Nós não somos agentes secretos, não, nós somos luz do mundo, ok? Então nós precisamos ser vistos, tá? Por isso que a igreja de Cristo, ela também é representada por um espaço geográfico, por uma questão visível, não é? Senão, Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto. Ele manda, como assim a igreja de Corinto? Lá não, como é que você sabe que lá tem igreja se não tem igreja lá? Percebe? Lá não tinha um templo ainda, mas tinha um povo que se reunia. Entende? Por isso que quando a gente fala de igreja, nós primeiramente não estamos falando do templo, da caixa quadrada de concreto. Nós estamos falando de pessoas, no entanto, de pessoas que se reúnem, que se relacionam, que têm comunhão umas com as outras. Não é? Então, crente que diz que é crente, mas não quer congregar, é como um jogador de futebol não querer se associar a um time e no final do mês querer o seu salário. Ué, imagine, é a comparação mais tonta, né? Mas é a mesma coisa, um jogador de futebol ficar jogando bola em casa e no final do mês ele vai lá no clube e fala, paga meu salário. Peraí, você não estava aqui. Não, eu sou jogador de futebol, não precisa ir para jogar. Eu sou um jogador de futebol. Você entende? Futebol não, tá bom. Funcionário de uma empresa. Você é o quê? Eu sou um advogado. Mas nunca vai lá no escritório. Aí chega no final do mês, ele aparece, manda o meu Pix. Pra que manda seu Pix? Não, porque eu sou advogado. Tá, mas você tá afiliado aqui? Você vem aqui, você trabalha aqui? Não, mas eu sou advogado, paga. Eu gosto de fazer essas comparaçõezinhas, porque a ideia é exatamente essa. As pessoas querem comparações profundas, mas na verdade, para quem crê, nenhum argumento é necessário. Para quem não crê, qualquer argumento é inútil. Então eu gosto de usar esses argumentos bem fraquinhos mesmo. Bem fraquinhos. Entendeu? Então dizer que é cristão e não querer fazer parte de uma igreja física, local, não querer ser pastoreado, primeiro, é incoerente, é incongruente, não tem a menor lógica, sabe? É como querer receber como funcionário de uma empresa sem nunca ter trabalhado lá. É como querer receber o salário de futebol sem nunca ter jogado naquele clube. É como querer receber os lucros de um banco sem nunca ter tido conta lá. Vai dar certo? Não. No céu é a mesma coisa. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer parte de um povo. A gente tem que fazer parte de um local. Certo? Primeiro porque nós somos membros uns dos outros. Que outros? Um outro que eu não vejo? Não. Do irmão que eu vejo, de carne e osso. A igreja de Jesus ela é visível também. Ela é invisível de forma universal, mas localmente ela é visível. A igreja ela é visível, ela é palpável. Outro ponto, o mundo precisa ver a igreja de Cristo reunida. O mundo precisa nos ver, senão o mundo vai nos achar onde? Eu prego para Jesus para a pessoa e ela toma ceia onde? Na casa dela, sozinha? Pega um suco de uva, toma? Tem gente que, pelo amor de Deus, quebra nós, né? Então, a igreja de Jesus Cristo ela se reúne. Um outro caso, duas situações que o texto de Atos 2 nos mostra. Por que a igreja tem que se reunir? Primeiro, para ser visível. Tem mais. Primeiro, para ser uma igreja visível, que o mundo possa encontrar e que ela possa fazer diferença no mundo. Segundo, comunhão entre os irmãos. Nós somos irmãos, irmão. Então, assim, o desigrejado ou sem igreja, ele é uma pessoa santa demais, porque ele não quer ter comunhão com ninguém. Mas toda igreja que eu fui, que eu passei, já percebeu que a pessoa só reclama do problema dos outros?
Gente que reclama muito da empresa, não pensa que ele é o melhor funcionário não, tá? Assim como gente que reclama muito. Fui na igreja tal, não deu certo, na igreja de cima não deu certo, na igreja de baixo não gostaram de mim, na outra fizeram a calúnia, na outra não sei o que, então é melhor não ficar em igreja nenhuma. Não, querido, peraí, você também dá trabalho. Então, igreja é lugar de construirmos relacionamentos com os irmãos. Igreja não é parquinho. Então, os relacionamentos têm rusgas, os relacionamentos têm atritos. Por isso que nós estamos com o Espírito derramado em nossos corações. Um dos símbolos do Espírito é o quê? É azeite. Para que azeite? É usado hoje no motor do carro. O motor do carro tem atrito, mas o atrito é minimizado pelo azeite, no caso pelo óleo do motor. Na nossa relação pessoal, seja familiar ou na igreja, ministerial, profissional, tem que ter azeite. E nesse caso é o azeite do Espírito. Entende? Então, a igreja perfeita, ela é uma igreja de pessoas imperfeitas sendo aperfeiçoadas pelo único que é perfeito, que é Cristo. Entendeu? Falei rápido demais, copiei. Tá? Então, a igreja de Cristo, ela tem essa dimensão local. É local também para que a gente cuide uns dos outros. Cuide uns dos outros. Igreja é lugar de servir pessoas. Só que tem gente que quer, eu quero servir a Deus, quero servir a Deus. Então você precisa servir pessoas. Não, anote aí. É impossível servir a Deus sem servir pessoas. As pessoas acham que José chegou governador do Egito e elas colocam um glamour. Ele chegou governador para servir pessoas de todas as classes. A prisão e a casa de Potifar é o extremo dos cenários que José, durante no mínimo 14 anos, iria ter que servir. Deus estava ensinando para José na casa de Potifar e na cadeia que ele seria colocado num lugar que ele teria que servir a todos. E como José é um tipo de Cristo, né? Jesus veio para todos. Pobres e ricos, não importa a classe social, não importa a cor de pele, todos precisavam de José e todos precisam de Jesus. Né? Então, igreja, anota aí, igreja é lugar de servir pessoas. Não se serve a Deus sem servir pessoas. As pessoas perguntam muito para mim, como descobrir o meu chamado? Comece a servir. E lembre-se, não é sobre tocar na igreja, não é sobre pregar, não é sobre liderar, não é sobre limpar a igreja, não é sobre cantar, é sobre servir pessoas. O reino é serviço. Portanto, quem ama servir a Deus, ama servir pessoas. Eu estou aqui fazendo o quê? Estou aqui servindo vocês. Não é verdade? Estou aqui servindo vocês. Por último aqui, um terceiro tópico, ele vai nos mostrar aqui a natureza da igreja. A gente falou a natureza da igreja confessional, as dimensões da igreja, e ele termina com a natureza da igreja comunitária. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Tá? Então, eu concluo essa aula dizendo, eu não sou igreja, você não é igreja. Eu não sou corpo, você não é corpo. Eu não sou noiva, você não é noivo. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo estas expressões no singular, no individual. Não. Estas expressões são plurais, são coletivas. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja de Cristo, tá certo? Portanto, a igreja de Cristo ela é indivisível. Esta igreja é comunitária, eu quero concluir aqui, ela é uma igreja formada por todos aqueles que em todos os tempos reconhecem o seu pecado, o pecado, não o pecado específico, reconhecem que são pecadores
e que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e que vivem todos os dias uma vida que agrada a Deus, certo? Mas em princípio, todos aqueles que creram em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e o receberam no seu coração fazem parte da igreja de Cristo. Estou dizendo isso para dizer que a gente precisa ter um cuidado para não olhar para irmãos de outros ministérios, de outras cidades, de outras placas, de outras denominações e duvidar da salvação deles. Isso é um perigo. Nós não podemos fazer isso. Existem igrejas que fazem isso, existem igrejas que trazem para si o título de somos a única igreja de Jesus Cristo. Nós pentecostais não temos esse costume. No entanto, os pentecostais, por serem um pouco mais rígidos nos usos e costumes e tal, é comum a gente se achar mais do que certas denominações, não é? É comum isso. É como se no nosso meio não tivéssemos nenhum problema com o pecado, tá? Então, que fique muito claro que a igreja universal, indivisível, comunitária de Cristo, ela é formada por gentes, por pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Forte abraço.